No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Como é que você está? Tudo bom? Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Aqui estamos mais uma vez para falar que Jesus é Deus. Você que às vezes pergunta, mas realmente Jesus é Deus? Ele claramente fala que é Deus. Nós temos Minutos da Unicidade aqui, um monte falando sobre isso. Se não tiver aqui no canal do Minuto da Unicidade, você dá uma chegadinha no canal do pastor Tony de Souza, que tem essas respostas. Alguma vez Jesus afirmou ser Deus? Ele disse tanto nas entrelinhas quanto claramente. Isso é muito importante você gravar isso na sua cabeça. Ele disse isso de forma oculta para que os sábios, os entendidos não entendessem mesmo, não vissem, não vejam. O próprio Deus esteve aqui, mas os seus olhos estavam fechados para que não vejam. Digo os seus olhos, eu digo os olhos do sistema, dos religiosos, dos que são ali mecânicos, que tem a religião como, algo sublime e excelente, mas o amor e o amor pela palavra de Deus não deixa enxergar. Mas ele disse, em dados momentos também, para essas próprias autoridades religiosas, quem ele é. Todas as vezes que ele falou, eu sou, ele estava se declarando. Ele estava se apresentando, se descortinando. Todas as vezes que isso acontece nas Escrituras. E tem muitos textos que ele afirmam, e inclusive João capítulo 8, ele ia ser apedrejado por isso. Por falar claramente para eles, olha, esquece Abraão queria ver o meu dia e viu e se alegrou, mas você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Você viu Abraão, você é um jovem, tem 30 anos, não, antes que Abraão existisse eu sou. E aí ele ia morrer ali mesmo, pegaram pedra para matá-lo, sem dó, sem piedade. Então, falar que Jesus é Deus, a gente continua levando pedrada por isso. E eu tô lá esquentando a cabeça. Agora veja aqui um texto onde claramente ele dá sinais para muita gente, inclusive aqueles que estavam, que ele tinha vários tipos de seguidores. Tinha aqueles que seguiam porque o amavam, tinha aqueles que o seguiam porque queriam milagres, multiplicação de pão, queria bênção, queria cura. Tinha aqueles que o seguiam simplesmente por amá-lo, por querer estar perto, para querer aprender, para querer aproveitar o tempo, largavam suas vidas para aproveitar bem o tempo. Agora, você lê comigo Marcos 2, leia comigo Marcos 2, compartilhe com um amigo que crê na Trindade, para que ele veja quem é o Senhor Jesus. Eu vou ler alguns versículos, Marcos 2 primeiro, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé dos que fizeram isso. Vamos distribuir, não era a fé do paralítico não. Diz a Bíblia, Jesus vendo a fé deles. Quando você faz alguma coisa, Jesus está vendo a sua fé. Quando você faz algo com fé, Jesus está vendo o que você está fazendo com fé. Porque veja, todo mundo, eles não mediram esforços. Todo mundo fechando as portas, muita gente, aquela aglomeração tremenda. E os caras falaram, ele está sentado dando... Alguém foi lá, conseguiu furar a bolha lá, ver, ele está sentado lá no meio da sala, lá dando estudo. Então vamos furar o telhado, vamos fazer um buraco. Mas a gente tem que levar esse homem, porque a gente sabe que se esse homem chegar até ele encostar nesse homem, se ele quiser, ele vai curar esse cara aqui agora. Então diz, verso 5 de Marcos 2, e vendo Jesus a fé deles, aleluia, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí Jesus foi em algo mais importante para ele, para
para nós, o mais importante é o quê? É o físico. Nossas vidas, infelizmente, nós visamos mais o físico. Para a gente é mais o que está à nossa volta. Para nós é mais importante a gente olhar a Deus atuar e Deus agir. Para Deus, Deus vê de outra forma. Ele vai no espiritual. Você está me entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Ele vai na questão mais importante. Perdoados estão os teus pecados, porque se uma pessoa não tiver seus pecados perdoados, não importa se ele anda, se ele se veste bem, se ele fala bem, se ele é importante na sociedade ou não. Esse paralítico, por exemplo, era um João Ninguém. Era um cara que realmente não é aqui descriminalizando os paralíticos, não é disso que eu estou falando. Para aquela sociedade, para aquele contexto, o paralítico de hoje, ele é bem, tem muita assistência do Estado, né? Ele é bem assistido pelo Estado, ele tem muita ajuda do governo se ele quiser, basta ele correr atrás que ele tem lá como é que fala, BPC, algum benefício do governo. O Brasil é uma maravilha. Mas naqueles tempos, infelizmente, era uma pessoa à margem da sociedade. Tinha que esperar ali. Quando eu digo João Ninguém, não é desmerecendo o cara, mas ele tinha que viver de doação, de ajuda, de esmola. Alguém que fizesse por ele o que esses amigos fizeram. Porque esses são amigos de verdade. Porque os caras falaram, não, porque o amigo, aquele que quer ajudar, né? Ó, vou te dar uma ajudinha aqui, né? Pra você parar de me perturbar. Mas aí vem um problema, ó, eu fiz a minha parte por você, agora se vira, agora é contigo. Mas esses não, porque eles poderiam ter levado o paralítico lá e falar, olha, a gente tentou, né? A gente carregou aqui, mas viu lá como é que tá a multidão tapando? Porque quem quer ajudar uma pessoa, ajuda mesmo. Quem não quer fica contando história. Ah, você sabe, tá ruim pra todo mundo, blá, 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 sabe? Para tentar ficar bem na fita com Deus, ele tenta ajudar. Então, meus irmãos, aqui continuando, no Minuto da Unicidade de hoje é muito importante. E aí, os que estavam ali assentados, um dos escribas, verso 6, arrazoava em seus corações, dizendo, por que este diz assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Somente Deus. Verso 7 de Marcos 12. Então os escribas, os religiosos, que eu volto a dizer, estavam seguindo ele para procurar uma falha. E já encontraram aqui, ele blasfemou, porque nenhum ser humano podia perdoar pecado de ninguém. Isso aqui é unicidade. Somente o eterno, somente o soberano podia perdoar pecados. Você pode perdoar alguém que te fez o mal, que falou de você, mas perdoar o pecado dessa pessoa você não pode. Você pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for, você não pode chegar lá e falar pro cara, ó, espiritualmente falando, eu estou te perdoando aqui, seus pecados todos estão perdoados. Verso 8, e conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, porque eles pensaram, né? Eles não falaram, eles pensaram, arrazoaram em seus corações, eles pensaram, falaram, ixi, olha, esse camarada tá falando aqui, perdoou pecado, eles pensaram. Isso não está certo, pelas escrituras isso está errado. Então Jesus, conhecendo o que eles pensavam, ele disse, por que vocês estão pensando assim em seus corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que os que se admiraram, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. E tornou a sair para o mar e toda a multidão com ele. Leia Marcos 12, do 1 até o 13 que nós lemos aqui. Ele mostrou claramente para os escribas, para os pescadores, para os simples, para os doutores da lei, ele provou que é Deus, porque não somente perdoou o pecado, não cuidou somente do espiritual, mas cuidou do físico. Ele é Deus. Salmos 90, verso 2, de eternidade em eternidade tu é Deus, e Deus rompe com o tempo, vem aqui. Perdoa os pecados, sara feridas, cura, liberta, salva.
E mesmo assim você fica procurando nas Escrituras, mesmo assim você fica querendo questionar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim você coloca mais dois em igual nível, porque ele não pode ser por causa disso, ele não pode ser por causa... Está claramente registrado nas Escrituras quem ele é. Ele não é uma parte de Deus, ele não é uma segunda pessoa. A religião fala, ele é o segundo, mas a Bíblia diz, ele é o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o Todo-Poderoso, Apocalipse capítulo 1. E é por isso que nós estamos aqui. Uma excelente sexta-feira para todo o povo de Deus. Um abraço para você, Deus abençoe de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.